Oi, gente, vocês estão vendo meu olho? Esse vídeo hoje é totalmente diferente do que eu costumo gravar, né? Gente, eu vou direto ao assunto. Eu tô assim porque eu perdi meu pai, tá? Oh, vocês não sabem o tanto que dói, gente, misericórdia. Eu perdi meu pai ontem, vocês não têm noção não do tanto que eu tô sofrendo. A pior dor do migrante, gente, é essa hora, vocês não têm noção. Tanto que dói, gente. Nossa, porque a gente não pode, né? Pra quem não sabe, eu não vim de maneira, né, legal pra cá, então eu não posso voltar na hora que eu quiser. Eu posso voltar, mas não posso voltar pra cá, então não tem como eu ir, mesmo que eu queira, né? E sim, eu tava trabalhando, tá? Tô aqui de uniforme, tava trabalhando, né? Porque já que eu não posso ir, então eu tenho que trabalhar pra ocupar minha cabeça, né? Lógico que eu podia cancelar o trabalho, podia, mas eu preferi trabalhar pra poder ocupar minha cabeça e também pra ajudar, né? Porque possíveis despesas a gente vai ter, né? Nessas horas, sempre tem. E como a gente tá aqui, é mais fácil para poder estar dando suporte, né? Minha família não é rica no Brasil, então quando eles precisam, geralmente o suporte sou eu. Então, por isso que eu tô trabalhando, gente. Primeiro porque eu, né, tenho que ocupar minha cabeça, e segundo porque eu tenho que ajudar também, né? Além das minhas obrigações comigo e com a minha família. Mas, gente, vou contar pra vocês como é que foi. Meu pai não estava doente, ele tinha vários problemas de saúde, mas ele não estava doente. Ele estava com a vida normal, só que o intestino dele parou. E ele já há alguns dias tava assim, não estava funcionando bem, mas ele não reclamava, não era dessas pessoas de querer ir no médico por causa de pouca coisa. Ele achava que era isso, que era aquilo, tomar um chá, tomar um negócio. E não procurou o médico, né? Não procurou o médico porque é sério, né, gente? Quando o intestino não tá funcionando, a pessoa não tá fazendo o número 2 corretamente, tem que ver o que tá acontecendo, né? E aí, gente, quando foi ontem, pra amanhecer ontem, né? Na noite anterior de ontem, do dia 12, no dia 11, né? Ele tava com a barriga dele começou a doer demais, 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 e ele não tava aguentando. Aí quando foi à noite que ele não tava aguentando mais, aí ele resolveu pedir socorro, né? Aí minha mãe foi no vizinho, tadinha, porque só ela e ele lá no sítio, né? Foi no vizinho pedir socorro, aí o vizinho levou eles pro hospital, né? Porque meu pai não tinha condições de dirigir, né? Não tava bem. E aí levou eles pro hospital, e aí o médico tentou resolver com laxante, essas coisas, porque não sabia o que estava acontecendo, né? Depois, quando ele viu que não funcionava, ele pediu ultrassom e rapidamente foi feito, pago, para poder adiantar, né? E daí viu que o intestino dele estava com um problema, que a gente ainda não sabe qual que é, mas era um problema no intestino, além de outras coisas, né? Mas o que realmente levou ele foi isso. E aí, depois disso, né, quando o médico viu que era caso de cirurgia mesmo, que não tinha jeito, já organizou tudo, a ambulância para poder transferir, né? Porque a cidade deles é pequena, então não faz cirurgia. E disse que era urgente a cirurgia e tal, e vamos. Falou pra minha mãe em casa buscar roupa, minha mãe foi. E aí despediu dele, tudo bonitinho. Quando ela voltou, ele tinha pedido pra ir no banheiro, e lá no banheiro ele caiu. E aí, gente, saíram com ele, minha mãe chegou. Minha mãe chegou e ele estava saindo com ele, todo mole, né? E ele era grandão, forte. Então, acho que foi mais de 2 pessoas, 2 homens, para poder conseguir tirar ele do banheiro. E aí foram tentar reanimar, fazer os procedimentos todos lá, né? Foi o que o médico me falou. Fizeram tudo que podia, até entubou, mas não teve jeito. E aí a minha mãe me ligou na hora. Na hora que ela viu essa cena, que ela tava chegando, né? Ela me ligou. Vocês não têm noção de como é difícil gravar esse vídeo, gente. Misericórdia. Aí minha mãe me ligou e falava assim: ele morreu, ele morreu. Eu falei: mãe, a senhora não sabe se ele morreu, a senhora não sabe ainda. Eles não falou. Não, eles não falam nada pra mim não, mas ele morreu. E ela sozinha, gente, ela sozinha, porque meu irmão, que mora no Brasil, mora em outro estado, né? Aí eu moro aqui nos Estados Unidos, meu outro irmão mora em Portugal, então é só ela e ele, né? E eles insistiam em ficar nesse sítio, ficar lá, não queriam sair. E ia fazer o quê? A gente não podia obrigar, né? E a gente tinha que cuidar da nossa vida também.
E aí ela falava comigo, não, ele morreu, eu tenho certeza que ele morreu. E já começou já a organizar as coisas, né? Tem que ser assim, tem que ser assado, eu não quero sair do sítio. Ela disse que não quer sair do sítio, não sei o que a gente vai fazer pra tirar ela de lá, né? Porque ela disse que quer ficar sozinha. E aí eu pedia pra falar com alguém no hospital naquele desespero. Com ela no telefone, eu pedia pra falar com alguém no hospital e nada, ninguém falava comigo, queria falar comigo. E aí desligou o telefone, eu falei, mãe, espera eles confirmar. Ninguém confirmou nada ainda, espera. Aí ela, só que ela não tava sozinha, né? Não tinha família, assim, não tinha os filhos, né? Mas tinha outras pessoas, tinha cunhado, sobrinho dela e amigos, né? No hospital. Porque cidade no interior é assim, as pessoas se apoiam muito, se juntam muito, né? Ainda mais no Brasil. E daí, depois, passado um tempo, né? Aí o médico foi, conversou com ela e aí ela me ligou, que daí já tinha liberado o corpo, já tinha confirmado a morte e tudo, né? Aí ela me ligou e para falar com o médico foi me explicar tudo, aquela volta toda para me explicar, né? Que eu já sabia, né, da história toda, só não sabia do fim, e eu querendo saber se tinha morrido ou não, né? E o médico não quis falar de uma vez. E aí ele contou toda a história, como é que foi, tá. E no fim falou, ele não resistiu, morreu. Aí eu pedi pra ver. Vocês não têm noção não, gente. Aí eu pedi pra ver o corpo, né? Aí meu tio fez uma chamada de vídeo pra mim poder ver. Eu entrei em desespero, eu gritava. É muito difícil, muito difícil. Mas é o que é, né? Aí eu desliguei, depois disso, meu tio deixou eu ver só um pouquinho, não deixou eu ver muito não, né? Porque eu comecei a gritar. Um desespero, né? De ver a cena, de ver como é que tava, né? O corpo já, sem acreditar. Aí eu liguei pro meu irmão do Brasil, ele também ainda não tinha a notícia confirmada, né? Mas a minha mãe já tinha falado que sim, que ela tinha visto e não tinha jeito. Então a gente já tava meio que esperando, né? E aí quando eu consegui falar com meu irmão, desespero, né? Mas só gritava. E foi assim, gente. Liguei pro meu outro irmão também, no mesmo desespero. E foi. Minha mãe, graças a Deus, ela tá bem forte, ela aguentou firme, chora, mas firme, né? Aí meu irmão, como eu já falei pra vocês, né? Tá indo pra lá, ele não conseguiu passagem, gente. Ele não conseguiu passagem de avião assim, de última hora pra poder chegar a tempo do velório. Então ele vai chegar depois do enterro, né? Ele vai chegar, mas tá indo lá pra resolver as coisas e levar minha mãe. Não vai deixar ela sozinha não, tadinha. Não vai não. Ela não quer não, mas ela vai ter que ir, porque ela não pode ficar sozinha, né? E eu tô aqui de suporte, chorando, né? A perda terrível, muitas fotos, muitos vídeos, que, meu Deus. Mas a gente tem que ver, né? Porque já que não pode estar perto, eu preferi ver. E é isso aí, gente. Perdi meu pai. A pior dor do imigrante. Não tem igual. Eu já vim pra cá sabendo que isso podia acontecer, que eu nunca mais poderia ver meus pais. Mas saber é uma coisa, sentir é outra. Sentir é muito diferente. E a gente não pode fazer nada. O que adianta eu voltar hoje, por exemplo, volto. Ele não tá mais lá. Não tem mais o que fazer. Mas é isso, gente. Eu só queria compartilhar isso com vocês. Tá. Aí minha família, né? Como sempre, no Brasil, né? As pessoas se juntam, né? Elas têm mais facilidade para isso nesses momentos. Graças a Deus, a família do meu marido foi toda, assim, boa parte, não, toda. Mas foram no velório, acompanhou tudo. Minha mãe deu maior força. Já que a gente não pode tá
tá perto, né? Eles meio que de certa forma fizeram nossa parte, né? Minha e do filho deles, que é meu marido. E os vizinhos, amigos, pessoal da igreja. Eu sei que, gente, minha mãe não ficou sozinha em momento nenhum. Até comida na boca da minha mãe eles estavam dando lá, né? Pra poder ela não ficar fraca. E eu falando com ela no telefone o tempo todo. A senhora tem que aguentar. A senhora aguentou até agora. A senhora viu coisa terrível e a senhora aguentou. Então a senhora come pra aguentar ver o enterro, né? Ver o fim. E foi, gente. Ela aguentou, graças a Deus, tudo certinho. Não faltou apoio de maneira nenhuma. Meus irmãos igual eu, né? De longe, mas presente a todo momento, do jeito que dá, né? No telefone. Atento a tudo e pronto pra ajudar no que pode. É isso, gente, o vídeo de hoje. Orem por mim, pela minha família. E muito obrigada por assistir esse vídeo.